Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Vamos falar hoje sobre alma, corpo e espírito, porque isso é um encaixe perfeito para que nós, seres humanos, existamos. Nós estamos em um corpo, somos uma alma viva, que temos o fôlego de vida, que é o Espírito dado por Deus, para que esse corpo possa viver. O corpo sem alma não vive, o corpo sem espírito não vive. O corpo, quando é abandonado pela alma e pelo Espírito de Deus, ele falece, não importa a idade. Então, para que o corpo exista, é preciso que nossa alma esteja nele e que o Espírito de Deus nos dê fôlego de vida. Então, ligados assim, alma, corpo e espírito, passamos a ser o que todos chamam ser humano. Se Deus retirar o seu fôlego de vida, a alma não sobrevive nesse corpo. Entendem isso? Somos corpo, alma, espírito. Vou ler para que vocês não pensem que eu estou tirando isso da minha cabeça. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, o que? O espírito, alma, que? Alma. E o corpo, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se houver a falência do corpo, a alma vai embora, o espírito volta a Deus. É assim que está escrito na palavra. Que o espírito volte a Deus que o deu. Então, sendo nós alma, corpo e espírito, precisamos entender que se satisfizermos só uma parte, faltará para as outras partes. O que é a alma? A alma é o centro da existência sua, minha, nossa, dos seres humanos. Tudo que você sente, que a gente diz está no coração, na verdade está na alma. A alma sente, a alma aprende, a alma vive, a alma reage, a alma escolhe entre estar no corpo e estar no espírito. A sua alma atende o desejo do corpo ou busca o entendimento que vem do espírito. Porque o espírito conversa com o espírito, ou seja, o Espírito Santo conversa com o nosso espírito. E conversando com o nosso espírito, ele nos dá discernimento para que a alma, aprendendo, domine o seu corpo. Essa é a mensagem. A sua alma precisa se alimentar do que é espiritual para que seu espírito seja forte e, sendo forte, ele ilumine a sua alma de tal ordem que o corpo passa a ser dominado. Aquele que não busca a presença do Espírito e das coisas espirituais fica à mercê dos desejos da carne, de dominar, de ter, ser, conseguir, de glória humana. Fica querendo preencher o ego, né? Eu sou. O que você é? Eu sou, né? Mas quem é de Deus e se alimenta do Espírito, esvazia-se do ego, como o próprio Jesus fez, esvaziou-se da sua divindade e veio não como filho de Deus, a primeiro momento, mas como filho de José e Maria. Se tornou carpinteiro por ofício, aprendendo isso de José, que era carpinteiro, obedecendo pai e mãe até os seus 30 anos, quando foi batizado e começou a fazer a missão que lhe foi dada como filho de Deus. Olha aí a distinção das coisas. Precisamos entender as coisas para caminhar de modo digno, reto e irrepreensível, como disse essa palavra.
Se nós entendermos isso, vamos entender que na maior parte das vezes nós satisfazemos a carne. E nós não buscamos as coisas espirituais na medida que possa balancear as coisas. O ser humano fica desbalanceado quando busca demais a carne. E quando busca demais o espírito, porque a carne também precisa ser alimentada. Você está na carne. Quer dizer que eu não posso ter os desejos da carne plenamente. Quem criou os desejos? Deus. Quem criou o sexo? Deus. Quem criou o prazer? Deus. Então, a carne pode ter prazer? Pode. Dentro daquilo que é de ordem, de retidão. Você, por exemplo, quando vai se alimentar, come 3 pratos de comida, para quê? Começando errado. Vai diminuindo. Se você come 3, passa a comer 2. Ah, eu vou ficar com fome. Fica. Seu corpo não precisa de tanto. Por isso a obesidade. Então, em tudo nós temos que ter equilíbrio. E quando nós temos equilíbrio, tudo fica em paz. Se eu estou cheio do Espírito, qual é o Espírito? O Espírito Santo que alimenta o meu espírito. E se eu estou cheio das coisas que são espirituais, eu tenho discernimento e controle do meu corpo para dar ao corpo o que lhe é devido. Prazer quando casado, no sexo, da forma certa. Qual é a forma certa? Homem e mulher. O mundo vai acabar. Pessoas vão dizer que não é assim, que o sexo é livre, mas Deus não diz assim. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Essa é a realidade. A mulher não foi feita para outra mulher, nem o homem para outro homem. A mulher foi feita como companheira idônea do homem, o equilíbrio do homem. Qual equilíbrio? Emocional. O homem só é muito difícil de ter esse equilíbrio emocional. A mulher o equilibra. E quando a mulher o equilibra, o que ela ganha? Segurança, proteção. Porque o homem está disposto a morrer pela sua mulher, pela sua esposa. O mesmo não se diz da esposa. Porque a esposa é companheira, é aquela que dá carinho, que compreende, que ouve o marido, que o fortalece, que orienta. A mulher orienta. Então, se tudo ficar no devido lugar, encontraremos equilíbrio. E o equilíbrio traz o quê? A paz. Entendendo que somos corpo, alma e espírito, e que a alma está diretamente ligada aos dois, não podemos nos desligar do espiritual e nem do carnal. Mas tem que haver equilíbrio. Eu posso parar de comer? De beber água? Não posso, eu morro. Não é? Então, morrer na carne, a alma vai para onde Deus designar e o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Entende? Então, não posso matar meu corpo, minha carne. Não. Posso ter os prazeres da carne, sim. Na comida, na bebida. Tudo feito de forma ordeira, com equilíbrio. Então, amado, eu preciso lhe dizer isso. Tem muita gente desequilibrando o seu corpo. Como? Ouvindo e satisfazendo apenas a carne. Aí você tem horas que fica deprimido, triste, angustiado e não sabe por quê. Porque você veio de Deus e Deus é espírito. Se você faz só o que é conveniente à carne, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E como é que Deus fala? Fala através das escrituras, dos louvores, das pregações. E se eu não tiver com ouvidos para o Senhor, não vou suportar louvor, não vou suportar pregação, e vou me distanciar de tudo que seja uma advertência de Deus para a minha vida. E vou ficar cada vez mais na carne e apenas pensar na minha mente com a carne. Tem gente que vai no culto, se diz crente, mas não consegue ouvir 20 minutos da palavra. Então o seu espírito está fraco. A carne está forte, o espírito está fraco. Mas se chamar para tomar alguma coisa, uma cerveja, comer um churrasco,
está pronto para ir. Fica lá horas, não é assim? É ou não é? Falando coisa com coisa, coisas nessas, rindo de piadas ridículas. E acha que está matando a pau. Né? Ou eu bebi 10 cervejas, eu comi carne até sair pelo olho. Que ignorância. Perdoa, mas isso é ignorância. Você não tem que exceder o seu limite. Você tem que ficar sóbrio sempre. Você tem que ficar no controle do seu corpo. Você é uma alma que precisa controlar o seu corpo e receber a luz que vem de Deus através do contato de Deus conosco, que é o Espírito. Você pode falar assim, mas onde fica esse Espírito? Aí você vai querer entender coisas que a sua mente não pode absorver. Basta saber que o Espírito que vem de Deus sobre a sua vida, o Espírito humano, é o seu fôlego de vida. É a sua garantia de vida enquanto você está aqui. E o seu espírito é canal para receber a voz do Espírito Santo. Se o seu espírito estiver fraco, nem vai conseguir, nem vai dar vazão ao que o Espírito Santo fala. Aí o Espírito Santo fala assim, não façais tal coisa. E você fala, está todo mundo fazendo, é só hoje. Não é assim? Aí você alimenta a carne e se afasta do Espírito. Você está entendendo? Não posso ser muito longo, não. Os meus vídeos são curtos e não quero cansar a audiência. Bom, então quero dizer para você que você fixe nisso. Alma, corpo, espírito. Olha para você ver a relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou um ser triuno e Deus é um ser triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Entendeu a ligação? Somos semelhantes a Deus. Por isso, somos triunos. Corpo, alma e espírito. E vamos ser eternamente. E esse corpo vai morrer, mas nós vamos herdar um corpo glorificado. Está lá em Coríntios. Lê depois. Entendeu? Buscar o entendimento do Senhor. Deixar Deus falar conosco. Dominar a carne. Aí isso é difícil. Claro que é. Tem nada fácil, não. Pois que Adão perdeu o paraíso, tudo ficou difícil. Mas é necessário. Porque quando você equilibra corpo, alma e espírito, você tem paz. Você é um ser equilibrado. Você é um cara que consegue ouvir Deus. E isso é muito importante. Não perca a condição de ouvir Deus, não. Tem muita gente murmurando e revoltada quando ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus quer corrigir. E tem muita gente que já não quer receber correção. Não seja um desses. Amém? E se você não aceitou Jesus, é muito fácil. Basta dizer, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Tenha um final de semana abençoado. Que o Senhor te guarde, te livre e te proteja. Em nome de Jesus.